Bom dia a todos e a todas. Queria primeiramente agradecer a possibilidade de a gente estar aqui conversando sobre algo absolutamente fundamental para a nossa cidadania. Por sinal, um projeto de cidadania em expansão, acho que é algo bastante significativo de ser pensado, né? Quer dizer, uma assinatura dessas, cidadania em expansão, é algo muito representativo, porque é efetivamente isso que a gente precisa fazer. Em 2003, um grupo de cientistas políticos da Universidade de São Paulo, reunido informalmente, disse que, ou imaginou que a gente precisasse fazer algo pela sociedade em que a gente vivia no seguinte sentido, quer dizer, a gente recebe um conteúdo expressivo da universidade pública, que nesse país, infelizmente, tem aroma de privilégio e não de direito, e a gente dizia, puxa vida, a gente discute política no mais alto nível, desvenda, debate, pensa, entende, conhece, aplica algo de forma científica, tenta tirar conclusões equilibradas a respeito das coisas, e pouco do que a gente faz aqui chega na sociedade que permite que a gente esteja aqui, né? Então a gente precisava fazer alguma coisa para que a gente começasse a pensar em algo mais razoável para as nossas vidas enquanto sociedade. E a gente começou a dar esses cursos. Na verdade, a gente começou a fazer um trabalho que a gente não sabia muito bem onde ia chegar, a gente sabia qual que era o nosso público-alvo, na época eram aproximadamente 125 milhões de eleitores, e a modéstia, né, de imaginar que um dia a gente vai chegar a 125 milhões de pessoas, hoje já 145 milhões, mas a gente precisava fazer a nossa parte, a gente precisava de alguma maneira tentar fazer alguma coisa. E aí começamos pelas igrejas, fomos chegando no poder público, chegamos na Assembleia Legislativa, fomos construindo, e hoje essas 280, quando eu mandei o currículo, já se transformaram em 290, e logo chegam a 300 turmas. Isso representa que a gente já conversou ao longo desses últimos 10 anos com aproximadamente 20 mil cidadãos, e 20 mil sobre 145 milhões, na matemática, vai dar algo absolutamente igual a zero. Então a gente continua tentando, fazendo, mas a gente sabe que é absolutamente necessário fazer. Então a gente tem desvendado, verificado, reforçado, ajudado, contribuído com algumas tendências importantes. Eu acho que a mais importante de todas elas é essa aqui. Eu acho que existem duas grandes tendências relevantes em termos de educação política no Brasil. Primeiro são os meios de comunicação. A gente precisa se aproximar dos meios de comunicação. A gente precisa fazer com que os meios de comunicação divulguem política de uma maneira um pouco mais responsável. A gente torce muito nos meios de comunicação ainda nesse país. A gente viu em 1989 uma eleição escancaradamente apoiada pelos meios de comunicação em relação aos candidatos, independentemente de quem a gente tem escolhido para o nosso futuro enquanto país naquela ocasião. Independentemente, não importa. Se você estava do lado de um, do lado do outro, na verdade, se você estava em um dos 22 lados, numa eleição com 22 candidatos à presidência da República, não importa que lado você escolheu naquela ocasião, o que importa e o que é fato e o que é relevante precisa ser destacado. Aquela eleição, qualquer cidadão com um mínimo de senso crítico consegue perceber que os meios de comunicação contribuíram para o resultado final daquele pleito. E a gente não pode ter isso nesse país. A gente precisa equilibrar um pouco o debate político nos meios de comunicação. A gente precisa entender e compreender melhor a política, porque também isso depende da qualidade do nosso ouvinte ou do nosso espectador. Então, trabalhar no rádio e na televisão é uma coisa que me dignifica e que me dá muito orgulho e que eu gosto muito de fazer, mas eu apanho muito por, às vezes, não dar a entender de que lado eu estaria, como se eu necessariamente precisasse estar de algum lado. E eu acho que esse também é o papel do educador. É claro que o educador tem um lado. É claro que o educador, sobretudo como um agente crítico da sociedade, como um agente transformador da sociedade, construtor da sociedade, indutor de processos espetaculares, fantásticos e necessários, é claro que nós temos um lado. É óbvio que cada pessoa aqui, muito provavelmente, tem um padrão de voto mais razoável em termos de longo prazo do que o padrão médio da sociedade brasileira. É muito esperado que o educador tenha um posicionamento mais claro pela natureza do seu trabalho, pela natureza do seu senso crítico e coisas desse tipo. Mas esse é um outro desafio dos mais expressivos. Nós não podemos levar isso para dentro da sala de aula. A gente não estaria formando. A gente estaria doutrinando o aluno.
Então, esse é um dos grandes desafios. E aí eu chego na segunda questão importante, na segunda tendência importante. As casas do Legislativo têm constituído escolas do Legislativo no país, e essas escolas carregam consigo algo que, se o Poder Executivo não tem feito, não consegue fazer, não quer fazer, não pode fazer, isso não é aqui, é em qualquer dos 5.570 municípios brasileiros, dos 27 estados da nação e da União. A gente não vê esforços expressivos no sentido de trazer a política para dentro da sala de aula, de maneira responsável, consciente e consistente para a formação dos nossos cidadãos. Os parlamentos estão assumindo esse papel. E a importância disso é, por mais limitado que seja, porque o parlamento não tem orçamento, porque o parlamento tem recursos, porque o parlamento tem espaço, porque eu não consigo colocar milhares de jovens aqui ao mesmo tempo agora e coisas desse tipo, por mais que existam todas as limitações, esta é a casa da diversidade política. As diversidades de uma sociedade, por mais que a gente possa criticar de maneira assustadora o nosso sistema eleitoral e que as pessoas entendam ou sonhem que a reforma política é a mãe de todas as reformas, eu particularmente e infelizmente não consigo acreditar que uma mudança na lei eleitoral vai mudar o país. Eu acho que o problema é infinitamente mais profundo e tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo aqui agora. Essa casa é a casa da diversidade. E ela é escolhida de maneira diversificada. Ela é escolhida de forma proporcional. A eleição proporcional é uma eleição que permite olhar para dentro desta casa e dizer: esta casa reflete, mesmo que não como um espelho, mesmo que não de maneira absoluta, porque existem regras que não permitem que seja absolutamente proporcional, mas esta casa, ela reflete proporcionalmente o desejo da sociedade que passa aqui à sua porta todos os dias. Então é muito razoável que a gente possa debater política aqui dentro, porque aqui dentro mora a diversidade dos partidos, aqui dentro mora a diversidade das ideias. Aí, claro que alguém pode levantar a mão e dizer assim: ah, mas isso aqui não me representa. Pois é. O brasileiro pensa isso sobre o legislativo. O brasileiro pensa isso a respeito dos partidos políticos. Só que partido político, poder legislativo e coisas desse tipo, instituições dessa natureza, ainda são instituições que simbolizam muito bem aquilo que se entende por democracia. Não estou dizendo que isso não possa mudar, mas ainda simbolizam o que se entende por democracia. Então é o famoso é o que tem para hoje. E aí você tem duas opções: ou você vira as costas, detona, destrói, diz que não presta, ou você contribui. E eu acho que é mais razoável para a gente contribuir.